Olá, estamos de volta com a 6ª temporada do Entre Manas. E se você ainda não nos conhece, eu sou a Priscila Furlan. E eu, a Patrícia Luciano. E hoje temos um convidado para agitar essa 6ª temporada muito especial. Ele é economista, filósofo por formação e por um tiquinho assim não foi padre. Hoje ele é casado com a Misley, atua como consultor financeiro, ajudando empresas e pessoas a realizarem os seus sonhos. Com a formação em filosofia e a experiência que ele teve com a espiritualidade, recentemente ele se lançou como youtuber em 2 canais muito legais, né? O Falando de Fé e o Filósofo Faceiro. Na área de economia, ele já atuou também na área de relação com investidores de grandes empresas, como a Comgás, a Sabesp, participou de uma das joint ventures que mais agitaram o mercado, né, entre a Cosan e a Shell, e hoje ele está à frente aí, né, de uma consultoria financeira e vai compartilhar com a gente a sua história, as suas transições. Doutor Patioli, isso. Mais conhecido como Carlos Muri, está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo! Muito obrigado, meninas, pelo espaço, obrigado pela recepção, é um prazer estar com vocês, espero que a gente possa trocar aqui ideias hoje e aprender com vocês e partilhar um pouco da minha história com vocês. Obrigado a todos que estão vendo também, enfim, obrigado pelo espaço. A gente que agradece a sua disponibilidade. Né? Tá preparado? Opa, vamos pra lá. Sabatina? Vamos lá. Eu sei que vem pergunta quente, né? Vem pergunta. Sempre. Uma curiosidade, Carlos, vamos lá. Como a Pri falou na sua apresentação, você, por um triz, não foi padre. Conta pra gente como foi essa história, esse chamado e de onde que surgiu a sua decisão de largar o celibato. Muito bem. Bem, vamos lá então, né? Essa história aí é longa, né? Mas eu vou tentar resumir aqui para nós, a fim de que todo mundo possa entender esse percurso, né? Que é interessante, algumas pessoas já trilharam esse caminho e continuam, assim como eu, uma rota de vivência da sua própria espiritualidade. Mas vamos do começo, né? Então, o meu chamado ele se deu muito cedo. Acredito que dá para dizer que muito cedo, né? Eu comecei lá com 13, 14 anos me interessar cada vez mais pelas coisas da igreja, da espiritualidade. Tive uma tia no meio desse percurso que me ajudou, alimentou essa curiosidade e foi essencial na minha história. Ela foi uma espécie de diretor espiritual, assim, e hoje eu vejo que uma espécie de psicóloga, né? Se a gente pegar, inclusive, né, lá do grego, psicólogo é aquele que estuda a alma, né? O psique vem lá do grego, né? E ela foi essa pessoa que me ajudou nessa jornada de imersão na espiritualidade, de forma particular na religião católica, né? Então, comecei ali dos 13, 14 anos, cada vez mais me interessar. Fui fazendo um caminho e aí desde muito cedo eu já fui fazendo meio que planos estratégicos para atingir esse objetivo de me tornar padre, né? O meu pai não gostou muito da ideia quando eu anunciei, mas esse anúncio veio muito tarde, veio muito depois de um belo tempo que eu já tinha essa ideia na minha cabeça. Você já tinha definido pra você. Sim, com 13, 14 anos eu falei, eu vou estudar, vou ganhar bolsa integral, meu pai não vai pagar minha faculdade, pra ele depois não falar que pagou a faculdade e eu fui ser padre, né? Então, e ele veio estruturado também, né? Veio um plano estratégico, assim, foi uma coisa que foi transpiração minha, mas foi muita inspiração divina também, porque aconteceu exatamente isso. Né? Eu estudei, dei o meu melhor possível na época e consegui bolsa integral. Eu sempre falo o seguinte, né? Não é à toa que Jesus conta uma parábola lá da semente de mostarda, né? Ele fala que é a menor das sementes e se torna uma das maiores árvores. Porque eu lembro que na época eu não tinha, assim, vamos dizer, Eu estudei sempre escola pública, né? É claro, tem muitas pessoas que têm uma performance maravilhosa estudando em escola pública e chegam em grandes conquistas, mas eu não acredito que eu era esse aluno assim tão brilhante, incrível da época. Então, eu dei, vamos dizer assim, né?
como também tem a outra passagem, né, do evangelho que Jesus fala, tragam as talhas de água que ele transformou em vinho, né? Eu levei para Deus todas as minhas talhas de água, né? Que era o meu melhor, mas eu acho que naquela época ainda não era o suficiente, em tese assim, para eu conquistar uma bolsa integral. Só que eu acho que Deus viu o meu esforço, né? O tudo que eu tinha para dar, e pegou isso que eu tinha para dar e me deu oportunidade, porque na época, a bolsa integral que eu consegui de economia na época, foi fruto de um momento em que a universidade estava abrindo o curso na faculdade. Só que ela abriu esse curso de economia contando já com grandes professores, então eu tive professores aqui, acho que não tem problema eu citar, que inclusive atuam hoje, né? O Alexandre Mori Coelho, que foi um professor que eu tive de matemática financeira, atua até hoje na FECAP, se não me engano. Grandes professores de macroeconomia, eu tive Darkey, em microeconomia eu tive a Andressa Guimarães. Foram grandes professores, não sei se eles vão ver aqui depois, espero que sim, né? Mas que foram grandes professores que eu tive, e que com quais a instituição já contava para poder, de saída, assim, na hora de oferecer o curso, já oferecer um curso de qualidade. Então eu tive, assim, foi muito providencial conseguir essa bolsa, porque eu pude estudar de graça, é claro, Sim. contou com uma certa performance lá no vestibular, mas, dado algumas deficiências ali que eu tinha ainda a nível estudantil, a performance que eu obtive já foi suficiente naquele momento para eu conseguir aquela bolsa, sem contar com o Enem, nada disso. Então, inclusive na universidade eu não era ali um dos top alunos, né? Mas o legal é que, por eu não ser um dos melhores alunos ali, isso me fez aprender demais. Porque é muito importante que nós estejamos em ambientes que nos favoreçam o aprendizado. A gente sempre precisa estar perto de gente que tenha a nos ensinar para que a gente cresça. Exatamente. Se eu tô num lugar onde eu sou sempre o primeiro, sempre o segundo, Você não tem com eu quem sou aprender mais. Exato. Tem aquela coisa, né? Se eu sou o mais inteligente da mesa, eu tô na mesa errada. Perfeito. Então, foram ambientes onde eu consegui ali absorver bastante coisa, né? E, bem, fiz esse percurso, né? Consegui a bolsa e depois me formei, e aí tive a graça aí de conseguir ter acesso, aí sim eu era um dos primeiros da turma, no que? As oportunidades profissionais que eu acessava. Eu me dava muito bem em entrevistas, o meu primeiro estágio assim, bom pra valer, eu passei num concurso para estagiário da Sabesp, já fui direto para a área de relações com investidores, que é um dos top do mercado, essa área é super badalada, né? E lá eu pude aprender muito, pude exercitar o inglês, que eu desde cedo também, isso sim eu exercitei bastante, pratiquei bastante. Então tive acesso a pessoas e a ambientes que me favoreceram muito profissionalmente. Da Sabesp fui para a Comgás, da Comgás fui fazendo toda a minha trilha ali profissional. E isso me deu estrutura para depois dar o passo do sacerdócio, né, de rumar para essa vida do sacerdócio, porque eu era, em tese, assim, né, eu tinha uma certa independência financeira, eu tinha a capacidade de poder dar esse passo para fora de casa, né, com tranquilidade, já tinha meu carro, em casa, meu pai, de forma muito correta, sempre nos educou a dar valor, nas questões financeiras, então desde muito cedo eu já pagava condomínio, com a graça de Deus, com certeza. Condomínio que eu digo é uma conta simbólica para ele dizer, olha, as coisas têm valor. Ele participa da casa, ele me incentivou desde muito cedo, na época, né, hoje previdência pública, né, pagar INSS, não sei se é um grande negócio, mas na época ele já falava, olha, vai, faça isso. Então, eu tive esse tipo de incentivo e tive, de certa forma, tranquilidade para dar esse passo. Uhum. E aí foi quando, com 26 anos, eu dei o passo de ir pro seminário. É claro, ele não gostou da ideia, mas teve que respeitar, né? Eu já era adulto, já tinha, de certa forma... Formação, sim, já tinha experiência sim, profissional. sim. Tava um filho criado. Um filho criado, né? E aí eu tive tranquilidade e serenidade para dar esse passo. Enfrentei lá os desafios sociais que essa minha escolha impôs para você, né? Mesmo querendo ir por seminário, eu tive as minhas namoradinhas, né? Então, olha! então assim, eu
fui um jovem normal que fiz experiência de jovem, né? Tive... Você foi pro seminário... Já com uma bagagem. Isso, numa idade maior do que a idade mais comum, tanto né? É que os colegas do seminário que eu partilhei a vida, no primeiro ano de seminário, um tinha, deixa eu ver, ele tava na minha idade? Acho que ele já tava na minha idade. Não, ele era um pouquinho mais novo que eu, acho. E tinha um outro rapaz com 18 anos. Olha. Porque eles vão bem jovens. Bem cedo, né? Então eu já tava um pouquinho mais avançado na idade. Então isso permitiu algumas vivências já, né? A gente tem imagens desse seminarista. Opa, você deixa a gente mostrar. Vamos para a hora da verdade. Vamos ver aí o que vocês... Vamos ver o que... Opa, olha aí. Legal. Aí é um trabalho que nós fazíamos, isso já é no segundo ano de seminário, que é um trabalho muito pertinente, que na época o bispo lá da nossa diocese, Dom Manuel, fazia com que os seminaristas vivessem, né? Que a gente ficava um ano visitando hospitais e casas de repouso nos fins de semana. Então aí sou eu fazendo um som para essa galera super animada aí, né? Num sábado, em que a gente recebia o pessoal e fazia esse trabalho de tocar violão. Como seminarista eu celebrava para elas a palavra lá. Então era um momento de bastante alegria. Tem mais? Tô fazendo um som aí, vamos ver o que a gente tem mais. Boa, aí já estou com as minhas vestes pré-sacerdotais, né? Eu tava longe ainda de ser padre, mas já tô aí com uma túnica, né? Que é a veste que os seminaristas geralmente usam. Aquela moça ali com uma rosa na mão, atualmente é a minha cunhada, a Milena. E ela era acólita, a coroinha. A acólita é um nívelzinho um pouquinho mais ali que o coroinha, né? Esse no centro é o padre Márcio, foi o padre que me acompanhou no meu estágio pastoral, né? E é isso aí. E pode falar? O quê? Qual paróquia? Essa é a paróquia São Paulo Apóstolo, lá na cidade Quêmel, lá no extremo da Zona Leste. Nossa Senhora. Exatamente. Aí sou eu... Muito bem, aí sou eu anunciando, né, que vou proclamar o evangelho, que é um momento ali da palavra, né, dentro da missa. Né, os padres têm essa prática de, às vezes, entregar o microfone na mão do seminarista já para ele se exercitando ali. Praticando. Exatamente. Bem, aí sou eu fazendo a homilia já. Pois é. Isso é uma coisa meio assim, pessoal, desde das experiências bem tenras, assim, de idade. Antes até de me formar como economista, quando eu estudei administração também, eu tinha um professor que... Você vê que os professores me marcaram, né? Eu tive um professor que chamava Jabes, um nome, né, um pouco até diferente, mas ele não dava Jabes aula. É um nome bíblico. Olha só, não sabia, sabia. Aí... E ele, a aula era, ele botava a gente para falar, estudar o assunto e apresentar o assunto. Então a gente se dava aula, né? Então desde muito cedo eu fui exercitado na arte da oratória, do falar. Então quando eu cheguei seminarista eu tava soltinho já. Já tava fácil pra você. Tava fácil. Tem mais alguma? Tem. Aí eu tô bem pregador mesmo, né? Bem anunciador do evangelho mesmo. Né? Ficou bem legal essa foto, hein? Muito bem, podemos seguir. Bem, aqui já sou eu me formando em filosofia dentro da experiência do seminário. Tá. Então eu me formei, eu sou bacharel em filosofia, faz parte do caminho do sacerdote ele ser formado em filosofia. Pra gente tentar pelo menos diminuir a chance dele falar besteira. Tá. Né? A gente faz filosofia para diminuir a chance da gente falar besteira. Quando você foi fazer filosofia. Isso, faz parte do caminho. A formação presbiteral que a gente fala, né, do sacerdote, ela tem 5 dimensões, que é a dimensão humana-afetiva, intelectual, espiritual, pastoral e comunitária, que a gente chama, né? Então, na dimensão intelectual, a gente acaba estudando filosofia. Que é aí onde eu tô aí com alguns amigos, né? Tem a Rosa, eu vou citar aqui para deixar, era a mais próxima, assim, mas, muita gente aqui a gente tem de tudo, tá? Dentro do curso de filosofia. Então, você fala, o padre estuda filosofia? Pois é, aqui nessa foto tem gente que era, tem algum rapaz aí que é ateu, tem
tem frade Mistura. franciscano, tem de tudo aí. Então, para dizer que a gente se mistura mesmo para ter Sim. contato com a diversidade intelectual, né? Tem Muito mais bem. alguma? Não. Tem um rapaz aí que é evangélico também, enfim. Podemos Pode podemos avançar? seguir, Vamos ver. pode. E aí Opa. chegou Misley. Aí chegou, né? Como é que é a música do Lua Santana? Meteoro da Paixão. Agora a gente entende o porquê. Ele vamos largou dizer o celibato. que Deus colocou uma prova meio difícil, né? Porque com uma mulher tão linda dessa... Pois é, isso daí eu não posso negar mesmo. Embora esse caminho aí de saída do seminário, ele se deu num primeiro momento, por quê, né? E aí eu respondo, acho que pra valer agora a sua pergunta. Eu não estava, vamos dizer assim, triste no seminário, né? Na verdade, dá pra dizer que eu tava um pouco desconfortável sim. Tá. Porque, assim, vamos dizer que... Eu vou tomar emprestada essa palavra pra tentar ajudar a explicar, mas... Vamos dizer que a nível existencial e profissional, porque o padre ele não é um profissional, né, do sagrado. Mas vamos dizer que a nível de vida, de trabalho, de missão de vida, eu era muito feliz, né? Inclusive lá no meu quarto de... Talvez o tamanho dessa sala aqui, né, em que eu vivia, eu não estava triste com o que eu fazia. A minha vida era cheia de propósito e sentido, né? Porém, eu sentia que eu poderia viver esse propósito e esse sentido de alguma forma, só que contando com uma pessoa, né? Então, essa dúvida começou a brotar no meu coração ali por meio do 4º ano de seminário, mais ou menos, e foi onde né, os padres na época me elogiaram pela minha decisão, porque eu fui muito honesto de tomar um tempo para pensar e saber se era isso mesmo, por essa via que eu queria, se eu estava pronto para fazer a escolha pelo celibato, né? Que as pessoas falam sempre que é renúncia. Sim, é uma renúncia. Mas é também um estilo de vida. Sim. Porque tem muitas pessoas que não estão na vida religiosa e empreendem um caminho de vida solteira, vamos dizer, mas comprometida com causas, com pessoas, só que não quero viver a vida de casado, né? É claro, isso tem implicações, para quem tem a vida de fé, isso tem algumas implicações, mas é um caminho possível, né? As pessoas decidem viver a sua missão, a sua vida, a sua afetividade também, por que não? De uma forma, uma carreira solo, né? Mas aí eu parei para pensar um pouco, saí inclusive do seminário, porque eu tinha uma outra pessoa em mente, nem era ela. Nem era. Quanto tempo de seminário você ficou? Foram 4 anos, mais 2 anos de discernimento, prévios de entrar no seminário. Então foram 6 anos. 6 anos. Né? E eu lembro que o bispo na época falou pra mim, como eu já tinha a faculdade de economia, eu pedi pra ele pra pular a filosofia, né? E graças a Deus ele não me ouviu, porque a filosofia me ajudou muito a crescer nesse discernimento. Né? E aí eu fui atrás de uma pessoa a pessoa A não deu certo, né? E aí, no meio desse caminho, a Misley, que é minha esposa, ela é paroquiana lá dessa paróquia onde eu fazia pastoral. E eu vou contar um segredo aqui, vocês não fiquem constrangidos com isso, mas eu lá do presbitério já olhava para ela assim, com olhos um tanto admirados, né? Ela sempre me chamou a atenção muito de longe, mas eu falava, bem, enquanto eu estiver nesse estado de vida aqui, nada me é permitido, né? Então, mas, gente, o ser humano, ele olha, tem um monte de padre aí que vai olhar, não tem... O ser humano, ele continua inteiro, né? Então, ele não se trata de reprimir os impulsos, mas sim de ressignificá-los e de numa linguagem mais espiritual, transubstanciá-los de alguma forma, né? Então essa é a minha linda esposa. Vamos lá, pra frente. De vocês dois? Tem. Ai, que coisa linda! Aqui a gente se preparando, né? Fazendo aquele ensaio pra casar e tudo mais. E aí eu tô botando as minhas habilidades musicais pra jogo, né? Pra ver se ela dizia assim mesmo. Pra ver se ela não desistia, né? Pois é. E tem uma foto da cerimônia, da festa do casamento, sim, né? E aí somos nós, por enquanto, com nossos filhos pet.
Que lindos. Né? Lindos. Então a gente entrou nessa jornada aí, Nossa, que é que treino pra fofinho, filho, né? Que é treino pra filho. Esses cachorrinhos dão Você vai trabalho, viu? evoluindo de- Se você pretende comprar um cachorrinho desse, prepare o bolso e a paciência. Eu já tive um desse. É, quero mais. mas eles são muito carinhosos e tal, mas dá um trabalhinho. E Carlos, o chamado, ele não morre, né? Ele Não se morre. transforma. Verdade. Você acredita que o Falando de Fé, né, ele é o seu projeto onde você continua honrando esse chamado? Boa, ótima pergunta. Não só o Falando de Fé, mas o quadro lá, né, que eu dei o nome de Filósofo Faceiro, ele vem aí junto com Falando de Fé, porque eu tenho muito, sim, uma vontade que vamos ver, né? Deus vai mexendo no nosso coração, vai mexendo com o nosso discernimento, mas eu gosto muito da ideia de poder passar conhecimento. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, então eu não vou me assustar se numa idade mais avançada eu for para alguma coisa de dar aula, seja na via profissional de economia ou dentro da espiritualidade ou da filosofia. É um projeto que eu tenho comigo, mas o Falando de Fé e o Filósofo Faceiro são quadros complementares. Né? Por quê? Porque um dos legados que estudar filosofia me deu é que a fé, sem a devida instrução, sem a devida ajuda da razão, né, não à toa, por isso que o Papa João Paulo II falava, né, fé e razão são duas asas que me levam a Deus. Então, uma fé sem razão, ela pode se tornar alienação, e uma razão sem fé pode te levar para um lugar sem muita saída, sem uma certa inacessibilidade a algumas coisas que são verdade, mas que a nossa razão às vezes demoraria muito tempo para alcançar. Ela desconfia. Sozinha. Né? Exatamente. Enfim, como filósofo, eu sei que essa afirmação dá pano para manga. A gente poderia ficar falando disso muito. Mas de primeira é isso. Né? Então, esses quadros, sim, respondendo a sua questão, eles são um princípio de tentativa de começar a responder o meu chamado, né? Dentro da Igreja Católica há diversas possibilidades de evangelização, de missão, inclusive o ensino é uma delas, né? Então, eu pretendo, sim, ao longo da minha trajetória, da minha jornada, atacar nessa direção, se Deus permitir, sim. Vai né? permitir, Eu acho, com certeza, eu acho que é um caminho muito pertinente para tudo aquilo que que Deus me ajudou a construir até aqui, né? Muito bom. Eu acho que é isso. E acho que o mais bacana, né, é que a gente fala muito por aqui das transições de vida, das transições de carreira, né? E às vezes as pessoas ficam com aquela imagem que isso é uma coisa da maturidade, né? Dos 40 mais, dos 50 mais, Sim, né? sim, E você é um sim. cara super jovem, né? É. Já viveu essas experiências. Então, se você aí de casa tá curtindo a história do Carlos, fique de olho, porque Quarta-feira, às 12h30, estamos de volta com muito mais.